Antidown é um filme que vale a pena ver nos cinemas ou não? Se você quer saber a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho, então dá um like. Então bora pro vídeo. Baseado no famoso jogo de videogame, o filme acompanha um grupo de amigos adolescentes que viaja até uma cabana isolada até a montanha Blackwood. Um ano após o misterioso desaparecimento de duas irmãs do grupo, o que começa com um fim de semana de descanso se transforma em um pesadelo. Quando o serial killer começa a persegui-los, com uma proposta imersiva, o terror slasher recria a tensão e as escolhas decisivas do jogo, onde cada atitude pode significar a diferença entre a vida e a morte. Estamos numa fase extremamente interessante de filmes sendo baseados em jogos, porque se você lembrar no passado, os filmes não eram muito próximos aos jogos, não era igual ao material original, mas hoje em dia as coisas mudaram e ficou muito mais próximo, muito mais idêntico aos jogos. Você tem o Minecraft, a série Andamento do The Last of Us e o Until. Então vai agradar muito mais as pessoas que jogam jogos, então vai pegar referências, vai gostar muito desse universo porque está muito mais próximo. Eu tive uma sensação que o filme Until seria um filme focado somente para as pessoas que jogaram o jogo, por causa que durante o filme poderia ter alguns diálogos, alguns easter eggs que só pessoas que jogaram vai conseguir aproveitar essas coisas. Porém, eu que não joguei tanto tempo, consegui aproveitar muito bem o filme e não precisei ficar naquela dúvida, nossa, o que está acontecendo, quem é esse personagem e tudo mais. Não, o filme consegue atrair os dois públicos, quem jogou e quem não jogou. Eu joguei muito pouco esse jogo, então eu consegui aproveitar muito bem. Eu falo isso porque anos atrás tivemos um filme chamado Warcraft, que o próprio diretor disse que era um filme focado para quem jogou o jogo, e para quem não jogou, pode ser que vai ficar meio perdido, não vai conseguir entender algumas coisas, porque é um filme que não é tão mastigado algumas coisas durante a sua narrativa. A história do Until, ela é simples, mas é aquele simples que funciona muito bem. Você fica preso, você fica interessado ao decorrer da duração do filme, porque você tem um objetivo inicial do filme, mas depois aparece um outro objetivo quando eles entram na casa, que basicamente eles têm que ficar vivos uma noite inteira sem nenhum serial killer matar eles. Se isso acontecer, eles reiniciam novamente para descobrirem qual é o objetivo de fato. E aí eles tentam descobrir algumas descobertas e assim por diante. Então o filme é interessante, ele é simples, mas ele te prende. E surpreendentemente, que isso eu não imaginava, eu me surpreendi ao decorrer do filme, que você tem algumas violências muito explícitas, que em alguns momentos eu nem esperava que isso ia acontecer. Bom, é um filme muito simples, mas você vai ficar muito imerso ao decorrer da duração do filme. As criaturas, os serial killers, são extremamente assustadoras, mas tem alguns momentos que são um pouco mais escuros, que você não consegue entender o que está acontecendo, mas mesmo assim a tensão ainda continua, mesmo nos momentos que você não consegue entender muito bem, porque pode ser que nesses momentos pode ser um jumpscares, e quando acontece um jumpscares, funciona muito bem, não é aquele jumpscares gratuitos, ou é só um barulho alto, não, ele funciona muito bem na sua construção da sua história, que é excelente. Porém, as atuações dos personagens principais, não são muito boas, deixa a desejar, poderia ser muito mais legais, mas ficou muito fraco. Mas o que salva mesmo é a sua atmosfera, as suas criaturas, o seu terror, a sua violência, é o que se salva nessa história. O diretor do filme Until é o David Soderbergh, que já fez Annabelle 2 e os dois filmes do Shazam. Em questão da sua direção de filmes super-heróis, que no caso é o Shazam, para mim deixou a desejar. Mas na questão do seu terror, que já fez Annabelle 2, para mim ele consegue trazer a sua atenção, seu suspense, e algo que o Until ele conseguiu fazer muito bem isso, e com uma sensação que parece que você está transportado dentro do universo do jogo, que isso foi muito interessante demais. O orçamento do filme Until é de 50 milhões de dólares. O diretor, que é o David Soderbergh, conseguiu utilizar muito bem o seu orçamento pelos funcionários, pelas suas criaturas, que é o serial killers e tudo mais. É um orçamento baixo, mas conseguiu utilizar muito bem ao decorrer da duração do filme e ficou extremamente interessante, com poucos cenários, mas conseguiu utilizar muito bem essa atmosfera demais. É um filme que vai agradar muito bem para quem já jogou, não tem tantos detalhes dos jogos, pelo menos o que me lembro, porque eu não joguei tanto, mas para quem gosta de terror, para quem gosta de violência, gosta daquela coisa mais gore, vai gostar demais desse filme. Então essa foi a minha crítica do filme Until. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!